falou com Deus. Nós vamos falar mais uma vez. Pai Santo, nós te damos graças por fazer parte do teu reino. Para nós é um imenso privilégio, Deus, podermos estar em sua casa, no meio do teu povo, cantando canções, fazendo oração, comendo a sua mesa, alimentando a nossa alma, encontrando com as nossas verdades, como o salmista diz, foi no teu templo que eu encontrei-me com os meus males. Ó Deus, e nós te louvamos por isso. Nós te damos graças pela verdade do teu evangelho, pela verdade da tua palavra. Nós te agradecemos pela sua palavra, que é como espada de dois gumes, que divide a nossa alma e espírito e coloca tudo exposto diante dos teus olhos. Amamos sermos tratados pelo Senhor, amamos ser alcançados pelo Senhor. É um motivo de grande alegria para todos nós, Deus, podermos ser libertos, podermos receber a palavra que liberta, pois só a verdade pode nos libertar. Então que os nossos corações neste momento se abram para aquilo que o teu Espírito Santo quer nos revelar, quer dizer para cada um de nós. Nós dizemos, ó Deus, que estamos preparados para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a libertar a nossa alma. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10. Você sabe que o primeiro mandamento e o segundo mandamento, e então sempre, em todos os momentos, a averiguação da parte de Deus de ter deixado bem claro sobre a questão da idolatria. A idolatria, ela não é um pecado apenas dos ímpios, mas um pecado dos crentes. João, escrevendo à igreja, diz: filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos. Então a idolatria não é um problema apenas dos ímpios, mas dos crentes também. E preocupados com isso, o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios capítulo 10, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para folgar. Preste atenção na palavra, folgar. Não forniquemos, palavra fornicar. Com alguns deles fornicaram e caíram num dia 23.000. Essa palavra fornicação aqui, que o apóstolo Paulo fala, não está falando apenas de situação sexual, mas uma fornicação espiritual e emocional. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Quando ele diz sobre tentar a Cristo, e idolatria, murmuração, e não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Agora presta atenção nesse versículo, ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras, estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar de pé, aquele que acha que está de pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. Podei-vos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Abra comigo a sua Bíblia, Isaías capítulo 57, vamos ler do começo, para que você entenda daquilo que o Senhor está falando. Bom, você sabe que, desde o início, a exortação da parte de Deus é para que o povo não se tornasse idólatra. Não fabricasse deuses dos quais eles pudessem tocar, amar, devotar-se. E então, quando eles saem do Egito, a vez que Moisés sobe ao monte, ele demora 40 dias, porque ele está ouvindo Deus falar com ele, e está transcrevendo da boca de Deus a lei. Naquele momento, o povo se sente como que sem nada para fazer, e eles resolvem fabricar bezerros de ouro. E ali começa-se, então, uma jornada de idolatria, sempre o povo se perdendo no meio da idolatria. A idolatria foi tirada de Israel apenas com o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, nunca mais o povo caiu na idolatria.
Então, o cativeiro babilônico de 70 anos, o projeto de Deus, o propósito de Deus foi livrar o povo da idolatria, levantando, qualquer dia podemos estudar isso, como Deus fez isso, levantando profetas em meio ao cativeiro, trazendo crescimento, amadurecimento espiritual para o povo. Vamos falar sobre idolatria, vamos falar sobre o espírito de idolatria que trabalha dentro da igreja. Vamos falar sobre alguns pontos. Como esses espíritos agem? Como os espíritos malignos trabalham para que o povo de Deus se torne idólatra? O que seria a idolatria de um crente hoje? Filhinhos, abstenhai-vos dos ídolos. Paulo diz, cuidado com a idolatria. É lógico que Paulo não estava falando sobre ídolos feitos por mãos de ouro, de prata, de pedra, de bronze. Paulo estava falando de algumas situações das quais nós vamos olhar e analisar em Isaías capítulo 57. Vamos falar de algumas situações onde Satanás consegue levantar a idolatria no coração de um crente. Qual é o propósito de Satanás de levantar a idolatria? O afastamento. Toda vez que existe qualquer tipo ou forma de idolatria na vida de um crente, existe uma barreira. Existe uma dificuldade para a operação do Espírito Santo. Então, logo de começo, eu quero que você entenda que toda vez que existe a prática da idolatria no coração de um crente, não apenas existe o afastamento, tanto da palavra quanto de Deus, mas também a dificuldade da acessibilidade da palavra. Então, existe a dificuldade da acessibilidade da palavra. Nós podemos ser idólatras sem termos nenhuma imagem de escultura? É claro que sim. É claro que sim. Os maiores idólatras não são aqueles que estão lá fora. Os maiores idólatras são aqueles que estão dentro da igreja, que criam rivalidades entre Deus e alguém, Deus e alguma coisa. Deus nunca deu ou fez, dando importância à prática idólatra dos ímpios. A proibição de Deus da idolatria era para com o povo dele. Era o povo dele que não podia fazer ídolos, que não podia cair na idolatria. Os ímpios tinham seus ídolos e Deus proibia o seu povo. Por que Deus proibia o seu povo? Porque é no meio do povo de Deus que nasce a idolatria que entristece o coração de Deus. Vamos começar a ler do capítulo 57, versículo 1. O Senhor diz assim, ó, perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Ou seja, uma promessa de retirada e de descanso antes do castigo da idolatria. Mas chegai-vos aqui, o Senhor está dizendo, chega mais perto que eu quero falar algo com vocês. Vós os filhos da agoreira, descendência adulterina e de prostituição. Por que o Senhor usa palavras referentes a atos sexuais e traição com respeito a uma vida espiritual de idolatria? Porque, aos olhos de Deus, um cristão que pratica a idolatria, ele está cometendo o adultério espiritual e a prostituição espiritual. Ele está cometendo o adultério emocional e a prostituição emocional. Então, é importante você entender que todas as vezes que houver prática de idolatria dentro do seu coração, o Senhor intitula como um adultério e uma prostituição. Aí ele diz assim no versículo 4, de quem fazeis o vosso passatempo? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura, não sois filhos da transgressão, descendência de falsidade? Tá, até que o Senhor diz assim, que vocês ficam zombando, passando o tempo, mostrando a língua, desfazendo? Vocês são pessoas falsas, pessoas hipócritas. Por quê? Porque eram pessoas que tinham dois tipos de cultos. Eram pessoas que no dia da assembleia e no dia de adorar a Deus, fazia a prática de adoração. E nos outros dias, eles amavam quem queriam, desejavam o que queriam e praticavam o que queriam. Então o Senhor diz, vocês são adúlteros, são falsos, vocês prostituem com a alma. Ora vocês me cultuam, ora vocês entregam os seus sacrifícios a mim, ora vocês praticam as práticas da idolatria.
Aí o Senhor fala aqui, vamos ver. São 4 tipos de prática de idolatria. Primeira prática de idolatria é na frutificação. Quando o Senhor fala dos bosques e das árvores. O povo procurava lugares para fazer altares mais propícios. O primeiro lugar que o Senhor coloca aqui eram as árvores, os bosques. Acho que por causa daquela sensação de liberdade, aquela coisa gostosa, né? E fazendo das árvores criação de Deus, objeto de ídolos de madeira e objetos de um lugar agradável para fazer os seus altares. Nisso eu quero falar o primeiro tipo de idolatria dos crentes, que é a frutificação. Quando o Senhor diz em Isaías sobre Israel, dizendo assim, eu te plantei, Ezequiel capítulo 5, Isaías também o Senhor diz, eu te plantei como videira para que vocês dessem frutos para mim. Mas vocês não deram frutos para mim, vocês deram frutos para si mesmo. A primeira regra que Satanás trabalha na idolatria dos crentes é fazer com que os crentes entendam que quando eles estão frutificando, quando eles estão melhorando, quando eles estão sendo curados, quando eles estão sendo abençoados, quando eles estão sendo moldados, eles criam um equívoco, achando que aquilo é uma autoprojeção. Eles começam a achar que são melhores, eles começam a achar que aquilo é devido a... Mesmo isso não acontece por palavras. Crente nunca vai dizer isso verbalmente, isso esquece. Eles não dizem, o que eles dizem, às vezes não dá para escrever, e o que eles não dizem é que é verdade. Você nunca vai dizer um crente que dizer assim, eu frutifico para mim. Eu acho que Deus mudou eu para que eu possa desfrutar. Você nunca vai ouvir um crente dizer, mas você olha eles vivendo isso. Os crentes vivendo essa mudança, essa transformação, essa obra regeneradora do Espírito Santo, essa obra de transformação, essa obra de novidade. Então eles começam a frutificar e eles começam a fazer dos frutos motivos de idolatria. Eles começam a se gabar, eles começam a se orgulhar, eles começam a sentar-se em cima dos seus montões de frutos. Isso Deus já havia prevido e sabia, desde Deuteronômio 8. O Senhor diz assim em Deuteronômio 8, quando vocês entrarem na terra que eu der a vocês, e vocês começarem a ser abençoados, e vocês começarem a multiplicar, não se eleve o coração de vocês, porque não foram as mãos de vocês que conquistaram isso. Mas fui eu, o Senhor. Então, a primeira maneira de Satanás levar os crentes para a idolatria é fazer com que os crentes acreditem que toda forma de bem, que toda forma de coisas boas, que toda forma de obra, de transformação, tem alguma coisa a ver com eles. Tudo de bom que acontece na sua vida não é por sua causa. Você não é bom. Não tem nada de bom em você. Você é uma pessoa estragada desde o ventre. Totalmente estragada. A misericórdia de Deus foi onde você estava e trouxe você para o reino. E tudo de bom que se manifesta em você tem um responsável, tem um formador, tem um lapidador, tem um criador. E é por isso que sempre estamos prostrados diante dele. E é por isso, essa consciência que Deus é o responsável pela bondade que existe em nós, impede-nos de colocarmos a perder essa bondade. Quando você é consciente que todas as coisas boas que existem em você, que todas as coisas graciosas que toca a sua vida, ou que existe na sua vida, pertence a Deus, isso cria em você um antídoto para o pecado, para alguns tipos de pecado. Quando você é consciente de que Deus é o responsável, de que Deus é o dono, de que Deus é o Senhor, de que Ele é o absoluto, jamais você vai apontar o dedo para qualquer tipo de pessoa. O que a idolatria no bosque faz? A idolatria do bosque faz com que as pessoas, elas frutifiquem e elas se sentem parte de tudo aquilo. Então elas se sentem no direito de acusar, de apontar, de criticar, de condenar, de encolher a mão.
Por quê? Porque ela acha que o fruto que ela produz tem a ver com ela. Então a idolatria da frutificação tem pego inúmeros crentes, que quando frutificam, não conseguem fazer com que a frutificação, quanto mais você frutifica, o crente que não é idólatra da frutificação, quanto mais ele frutifica, mais ele se rende. Quanto mais ele frutifica, mais ele fica sem jeito. Quanto mais ele frutifica, mais ele fica desconcertado. Ele tem uma gratidão por Deus, ele tem uma devoção por Deus, ele quer fazer, ele quer amar, ele quer servir. Por quê? Porque ele não é idólatra, ele não idolatra a frutificação. Ao contrário, o crente que idolatra a frutificação e se sente participante ativo daquilo, conforme ele vai crescendo, melhorando e sendo, ele começa a se sentir melhor, ele começa a se sentir como que se fosse o dono da verdade, ele começa a se sentir superior a algumas situações. Por quê? Porque este crente, ele não percebeu, mas ele está debaixo de uma influência, de um espírito de idolatria. E ele mal entende que esse espírito de idolatria quer afastá-lo de Deus. Porque a Bíblia é muito enfática quando diz: Deus se afasta do soberbo, mas dá graça ao humilde. A idolatria da frutificação, ela traz a soberba. O que é a soberba? A soberba é uma sensação de empoderamento pessoal. Então, a idolatria na frutificação, ela tem arrebanhado muitos crentes. E os crentes não percebem. Você precisa entender o seguinte: você, que quanto mais frutifica, quanto mais você vê produzindo, você fica cada vez mais sem jeito, cada vez mais humilde, cada vez mais devedor, cada vez mais submisso, cada vez querendo servir a Deus. Então você não está debaixo da idolatria da frutificação. Mas quando você frutifica e você começa a se sentir melhor, você começa a ser legalista, você começa a querer ser juiz, você começa a querer apontar os defeitos dos outros, você começa a olhar os defeitos dos outros, você caiu debaixo do espírito de idolatria na frutificação. São poucos os crentes que têm caído? Não. Por quê? Porque esse texto nunca foi pregado. Não. Não. Existe uma ação do Espírito Santo de Deus em nós e ela é completa. E uma das características da ação do Espírito Santo é nos humilhar. Nos humilhar, nos humilhar. E não é por meio da vida, não é por meio de problema, não é por meio de nada. Porque se fosse assim, as pessoas que sofriam seriam as mais humildes deste universo. Nada disso. O objetivo do Espírito Santo é trazer-nos humilhação. E isso ele faz por meio da palavra e do convencimento. Vamos ver o texto. Isaías 57, versículo 5. E ele diz assim, que vos inflamais com os deuses debaixo de toda árvore verde, e sacrificais os filhos nos ribeiros, nas fendas dos penhascos? Vos inflamais. Diga assim: a razão do esfriamento dos crentes a Deus é por causa da inflamação ao mundo. Esse copo cabe ml, é aquilo, não cabe mais. Você tem uma quantia de emoção, de inflamação, de vigor, de vivacidade, de paixão. Se você usar tudo isso no mundo, quando você chegar para Deus, você não tem. Você amou, desejou, sonhou, viveu, curtiu e inflamou-se lá fora. Quando você chegar diante de Deus, você vai ser uma pessoa fria, porque você tem usado atribuições de Deus em conotações negativas. Então o Senhor diz: vocês se inflamam nos bosques, e quando chegam diante de mim não tem calor. Você tem calor? Diante de Deus, você tem paixão, você tem vivacidade, você tem amor, devoção, carinho. Como é gostoso você cantar uma canção e parece que você está sendo arrebatado. Como é gostoso você ouvir uma palavra e vontade de sair pulando, igual Davi dizia: eu tenho vontade de sair como um cordeiro pulando. Como é gostoso você ter paixão pelo Evangelho, paixão pela palavra, paixão por tudo aquilo que diz respeito a Deus, paixão por Ele. O porquê nós muitas vezes não temos essa paixão? Porque a nossa paixão tem ido aonde?
mundo, família, vida, tudo isso. Quantas pessoas apaixonadas pelo corpo, apaixonadas pela família, apaixonadas pelo dinheiro, apaixonadas pela vida, apaixonadas pelo status, apaixonada. Quantas pessoas? E quando elas chegam para Deus, parecem um iceberg, sabe? São pessoas que elas não conseguem entender que o culto é racional, mas a vida é total. A vida é total diante dele. É tudo. Quando ele diz o jeito que nós temos que amá-lo, é de todo o coração, é com todas as forças, é com todo o entendimento. Então a sua paixão tem que ser para Ele, o seu amor tem que ser para Ele, a sua vivacidade tem que ser para Ele. O Senhor diz, vocês se inflamam nos bosques, e ali vocês levam sacrifícios aos vossos deuses. Então quando nós falamos disso, quantas pessoas que estão inflamadas, que são apaixonadas por tudo, e quando chegam diante de Deus, elas não conseguem ter essa alegria, essa devoção, essa fonte de busca incessante por Cristo. Primeira idolatria, frutificação. Cuidado quando você acha que você tem participação, e cuidado quando você não se constrange com aquilo que você recebe. Você não se constrange com as obras feitas na sua vida. Você não se constrange. Você se ensoberbece e você acha que aquele está errado, aquele está errado, aquele está errado, aquilo está daquele jeito. Isso é espírito de idolatria na frutificação. Porque se não fosse Deus, onde você estaria? Pastora, mas isso eu sei. Sabe aqui não. Você precisa entender que uma coisa é você saber aqui, outra coisa é você ter o conhecimento. Quando o seu coração conhece a Escritura, você deixa de pecar. Quando a sua mente conhece a Escritura, você continua pecando. Os crentes não conseguem entender que conhecer a palavra não lhes dá não lhes dá a isenção do pecado. Você só deixa de pecar. É muito fácil esses blá 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 dos crentes, né? Mas eu sei que tudo é de Deus. Eu sei que se não fosse Ele, meu Deus. E eles falam com uma empolgação que quase você acredita. Aí chega na hora deles se colocarem em cima dos seus frutos e aponta e mostra e se sentem melhor e se sentem diferentes, são os primeiros. Aí você fala um bando de falso. É um bando de falso, é o que o Senhor Jesus diz. Geração falsa, de falsidade, mentirosa. Por quê? Porque são pessoas que dizem coisas que não são. Se nós disséssemos as nossas verdades, nós já estaríamos a quilômetros da nossa libertação, porque a verdade liberta. Mas não é a verdade que você ouve só, é a verdade que você ouve, recebe e pratica. Tem gente que diz assim, hoje eu ouvi uma verdade e essa verdade vai me libertar. Mentira. Verdade ouvida não liberta. Verdade recebida liberta. Quando você recebe uma verdade e ela constrange você, e ela inibe a sua alma, e ela coloca a sua alma no lugar dela, e você começa a praticar essa verdade contra toda a estrutura deficiente da sua alma, você é livre porque você conseguiu praticar. Apenas verdades praticadas é que são frutos da sua libertação. Então se você é uma pessoa que frutifica e você se sente participante daquilo, e aquilo não te constrange, e aquilo não te leva para o altar, e alguns até reclamam da bênção, dizendo, meu Deus, como eu tenho que trabalhar, meu Deus, como é difícil isso, meu Deus, que calor, meu Deus, que chato, meu Deus, que tudo. Cadê o nosso constrangimento? Somos constrangidos por sermos amados como somos. Somos constrangidos por sermos cuidados. O zelo é muito, o cuidado é muito, a paixão dele é muito grande. Tanto por mim quanto por você. Isso nos constrange, isso nos impede de sairmos da nossa zona de limite. Jamais teremos condições de acusar ninguém, de apontar ninguém. Jamais teremos condições de querer o mal de uma pessoa, ou então nos ensoberbecermos diante de uma situação. Jamais. Por quê? Porque o espírito de idolatria não tem vez na nossa frutificação. A nossa frutificação é como primícias. O melhor é para o Senhor. A ordem de Deus na frutificação é o melhor é meu. O fruto, 3 anos ele é incircunciso, no 4º ano é meu, depois é seu. Então é para Deus, é tudo para Deus, é para o louvor dele, para a glória dele. E eu e você ficamos constrangidos, e eu e você ficamos sem jeito, porque as coisas vão acontecendo, as coisas vão dando certo, as coisas vão fluindo, porque é para ele, é para a glória dele, é para o louvor dele. Diga amém.
Segunda ação de espírito de idolatria dentro da igreja, no versículo 6. Nas pedras lisas dos ribeiros está a sua parte. Estas são a sua sorte. Sobre elas também derramastes a tua libação e lhe oferecestes oferta. Contentar-me-ia eu com estas coisas? O versículo de número 6, nós falamos sobre ídolos dos vales. Os riachos geralmente ficavam escondidos no meio de duas montanhas, então eram vales. E então Israel pegava pedras de demarcações, pedras, e faziam daquelas pedras, o formato delas, às vezes esculpiam alguma coisa e faziam dessas pedras ídolos. Eu quero falar agora sobre ídolos de pedra. Existem pessoas que às vezes se gabam por serem pessoas firmes, por serem pessoas duras, por serem pessoas que dizem aquilo que pensam, por serem pessoas. Qual a semelhança disso com os ídolos de pedra? O quanto aquele ressentimento do passado, aquela frustração do passado, ou aquele vale difícil que você passou, tornou você um idólatra. Quantos crentes hoje que criaram uma idolatria em uma pedra que viveu lá atrás? Você passou por um vale, por uma situação de rejeição, por uma situação difícil, e você gerou um sentimento. E aquele sentimento de rejeição hoje é uma idolatria. As coisas acontecem na sua vida e você luta com isso e nunca vence. E suas emoções e os seus sentimentos começam a ser um ídolo para você. Você ama Deus e você quer servir a Deus, mas os seus sentimentos sempre ganham uma proporção maior. Sua tristeza sempre é evidenciada, sua frustração, seu rancor, sua ira, tudo o que você sente sempre tem a preeminência, sempre tem o primeiro lugar. A palavra de Deus vai lutar muito, o Espírito Santo batalha muito para trazer um mínimo de convencimento quando você está fermentado por um sentimento. Quando eu falo sobre a idolatria do riacho e dos vales, eu falo de pessoas que transformaram momentos difíceis em sentimentos idólatras. Sentimentos que se tornaram ídolos. Pessoas que passaram por situações hoje, a ira é um ídolo para ela. Ela resolve tudo baseada na ira. Rejeição, tudo baseada na rejeição. Se me rejeita, eu rejeito também. Ressentimento. Tudo baseado em rejeição, tudo baseado em ressentimento, tudo baseado em suas emoções. Suas emoções estão sempre em primeiro plano. Primeiro ela observa o que está sentindo. A partir do que está sentindo, ela vai nortear sua semana, nortear seu dia e nortear suas ações. Eu falo do primeiro ídolo, que é o ídolo da frutificação, onde você se sente participante das boas coisas na sua vida e então a soberba toma conta. Eu falo da segunda característica de idolatria dentro da igreja, que é quando você usa tudo o que aconteceu na sua vida como uma forma de idolatria. Existe rivalidade. Você não sabe se ouve o espírito, você não sabe se ouve o seu coração. O seu coração, com toda a agregação dele, todo o histórico dele, tudo aquilo que viveu, toma legado principal na sua vida. Então, ora, está o Espírito Santo. Lembra aquele desenho antigamente que tinha o anjinho e o demônio, que as crianças assistiam? Então, de um lado está o Espírito Santo, Gálatas capítulo 4, 5, depois eu vejo. E de um lado e do outro lado. De um lado e de outro lado. Aí eu fico pensando o seguinte, quando é que o coração se torna um ídolo? Quando é que o coração se torna um ídolo? Quando ele está ferido, quando ele está cansado, quando ele resolveu ditar as regras, quando ele resolveu fazer com que as emoções se tornem emoções maiorais, emoções onde a situação manda, governa, ataca, efetua. A questão que nós precisamos entender,
Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Gálatas 5:17. Eu quero que você marque aí Isaías 57, vá comigo em Ezequiel, capítulo 14. Eu gosto muito deste texto porque ele é muito claro para pessoas que às vezes não conseguem entender. Ezequiel capítulo 14. Quando é que o seu coração se torna idólatra? Quantos por cento você acha na igreja que os crentes têm o coração idólatra? Chuta aí para o seu irmão do lado. Qual a porcentagem dos crentes que têm o coração como regra e como governador da alma? Você percebe que nós estamos num ataque de idolatria e não estamos percebendo? Você percebe que quando a idolatria ela é feita de ouro e o fogo derrete, de madeira e o fogo consome, e esse tipo de idolatria dentro da igreja tem sido vivido e não percebido? Onde os crentes fazem aquilo que sentem, não aquilo que a palavra manda. Onde os crentes são governados pelo próprio coração. O Senhor diz, vocês estão perto dos riachos e pegam pedras. Quantas pedras foram feitas o seu ídolo? E hoje você vive para isso, você vive em torno disso. É tudo aquilo que catalisa a sua alma, sua dor, seu cansaço, seu sofrimento, o que você viveu, o que você passou, o que você sofreu, as agruras da sua alma. Você olha para você e você olha para o evangelho e para a palavra e você vê uma pessoa que você não gosta. A coisa mais triste deve ser você se reprovar, você olhar para você e você não gostar. Você perceber que a sua história de vida se formou um grande ídolo dentro de você chamado coração. Coração magoado, ferido, chateado, coração triste, coração em que você traz as regras da sua vida definidas por aquilo que você sente. O Senhor diz em Ezequiel 14:3, filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações, o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogados por eles? Ezequiel 14, versículo 5, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim e seguiram os seus ídolos. Versículo 6, portanto dize a casa de Israel, assim diz o Senhor, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. Ídolos que são, volta comigo em Isaías, ídolos dentro do coração, onde sentimentos têm governado. Eu quero dizer uma coisa para você, todos nós passamos por vales, e o importante não é o vale, o importante não é vale, o importante é o que vale fez com você. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por tribulações. Você precisa perceber. Se o vale te deixou uma pessoa fria, se o vale te deixou uma pessoa calculista, se o vale te deixou legalista, se o vale te deixou uma pessoa crítica, uma pessoa amarga. Diante do juízo, Deus vai mostrar inúmeras pessoas que passaram por vales semelhantes e piores do que o seu e tiveram melhor resultado do que tudo. O problema não é o vale. Todos nós passamos por vales. Todos nós passamos por encostas. Todos nós. Mas a questão é como temos saído dos vales. Existem pessoas que passam por vales e saem amargas, ressentidas, azedas. Peraí, onde é que está o seu Cristo? Onde é que está o seu Espírito Santo? Você vai deixar que o sofrimento do seu coração domine e tenha um legado sobre você? Você vai deixar que a sua alma cometa adultério, cometa prostituição, desvencilhando e afastando-se de Deus? E abraçando esse sentimento, e abraçando o seu coração ferido. Uma coisa é você amadurecer, uma coisa é você se tornar uma pessoa mais madura, mais feliz, mais objetiva, menos encrenqueira. Isso é uma bênção, isso é uma obra do Espírito Santo. Outra coisa é você sair do vale ressentido, machucado. É você levar o vale dentro do seu coração por um longo período de tempo até entrar no outro vale.
e se tornar uma pessoa amarga, triste, onde nada para você funciona, nada é vívido, nada é glorioso. Precisa acontecer uma coisa muito boa para você se alegrar. Todos os dias tem acontecido coisas muito boas para mim e para você. Nós temos estado vivos, nós amamos a Deus, e o amor de Deus não apenas tem nos alcançado, mas tem nos cercado. O aconchego, o abraço, o cheiro de Jesus, a presença do Espírito Santo nos deixa contentes, onde entendemos que a frutificação é para Ele e nos constrange, e então ficamos miúdo, gratos eternamente, não tendo coragem de sair da nossa zona de limitação. Passamos pelos nossos vales com esse coração miúdo e grato por tudo, sabendo que existe o tempo da semeadura e o tempo da frutificação. Consideramos os períodos difíceis da nossa vida, sabemos que Deus tem o domínio e o controle sobre todas as coisas, e certamente isso contribuirá para o nosso bem. E saímos daquela situação sem amargura, e saímos daquela situação sem ressentimento, e saímos daquela situação respirando e dizendo: glorificado e louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que me chamam muito a atenção em Cantares é quando o noivo diz assim: ó minha noiva, os seus lábios são doces, e dos seus lábios saem doçura de mel. E eu sempre, quando leio, eu gosto muito de Cantares, quando leio isso, eu sempre me pergunto se dos meus lábios ainda saem doçura de mel. Se ainda a minha boca é doce para com Ele. Se eu ainda consigo dizer palavras inefáveis, palavras gloriosas, palavras de paixão, de amor, de carinho, palavras carregadas e não vazias, carregadas da essência do Espírito. Não saia do vale pior do que você entrou. Isso é idolatria. Quando é que Satanás implica a idolatria, insere a idolatria nos crentes no vale? Quando eles acham que os seus sentimentos são maiores do que a palavra. O quanto você já sofreu na sua vida? Nós sofremos, mas ninguém morre de sofrimento. Você morreu com o seu sofrimento? Claro que não. Nos tornamos mais crentes, mais fervorosos, mais confiantes. Pastora, eu não tornei isso, é porque a idolatria se inseriu em você. Quando o crente passa pelo vale, e ele não sai mais crente, e ele não sai mais contente, mais maduro, mais livre, amando todo mundo, e ele não sai mais experimentado, é porque Satanás, no meio do vale, conseguiu inserir nele a idolatria emocional, onde o coração dele se torna o centro gravitacional da sua vida. Quem sabe você tem uma idolatria que você conseguiu no vale, e você saiu amargurado, ressentido, triste, abatido. Que isso, meu irmão? Quando saímos do vale, saímos mais crentes, os nossos pés são mais firmes, o nosso Jesus é mais claro para nós. Tudo é mais claro, mais lógico, mais óbvio. Tudo é desembaraçado, tudo é mais fácil. Você tem o ídolo do vale? O ídolo da frutificação é a soberba. O ídolo do vale é o coração. Próximo ídolo, versículo de número 7. Sobre o monte alto e levantado pões a tua cama, e lá subiste para oferecer sacrifício. O Senhor fala agora sobre o ídolo dos montes. Sobre o monte alto tu colocas a tua cama, e lá você coloca os sacrifícios. O que são os ídolos dos montes? São os ídolos da intimidade. Quando é que você procura os montes? Quando é que Deus te coloca nos montes? Quando é que Deus... Nós falamos dos vales e dos montes. O Senhor diz: vocês põem a sua cama no monte, e lá vocês têm toda essa intimidade com a idolatria. O que são os ídolos do monte? Você pode arriscar aí com o seu irmão? Quem sabe você confunde monte com o período bom da sua vida. Quem sabe você confunde monte com um período de exaltação. Quando se fala de monte, de cama, pôr uma cama no monte, eu falo do ídolo do prazer e do conforto. Existem muitas pessoas que nunca estiveram exaltadas, mas nunca saíram do monte.
do monte de murmuração, do monte de reclamação, do monte da necessidade de conforto. Cuidado com o conforto, com o prazer. Muito cuidado. Qual é a sua dinâmica com o prazer e com o conforto? Existem pessoas que nem conseguem livrar o corpo daquilo que tem prazer, mesmo sabendo que isso faz mal. Ela sabe que algo faz mal, mas o prazer é maior. Ela não consegue livrar o corpo do prazer. Aí você diz, espera aí. Faz mal? Mas por quê? Porque o prazer é dominante. Quando eu falo de ídolos do monte, eu falo de ídolos do prazer. Você não tem que estar feliz todo o tempo. Você não tem que estar bem todo o tempo. Você não tem que estar confortável todo o tempo. Quem te disse isso? Procura isso na Bíblia e me mostra. Procura, eu desafio você a procurar na Bíblia e me mostrar. Se o evangelho é uma cama em cima do monte. Hã? O quê? Todo mundo tem que adivinhar o que você quer, todo mundo tem que fazer do jeito que você quer. Na sua rodinha é você quem domina, nas conversações é você quem predomina. Você não está cansado de ser um semideus para algumas pessoas? Hã? Só você sabe a verdade, só você conhece tudo. Pelo amor de Deus, isso é uma pessoa muito chata. Tem gente que ele acha que sabe de tudo e ele domina todos os assuntos. Pelo amor de Deus, você é uma pessoa chata. Pessoas caçadoras de conforto. Elas só estão no lugar se for confortável. Elas só são amigas de pessoas que não lhes trazem ameaças e que dá conforto. Você não cansa de ir atrás de conforto? Você não cansa de ter uma idolatria chamada prazer e conforto? Hein? Por que existe pessoas inúmeras frustradas, desagradáveis, pessoas que acham que estão progredindo e estão patinando há séculos, porque não têm noção que eu e você não somos caçadores de conforto, que eu e você não somos caçadores de bem-estar, nós somos caçadores de Cristo, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Somos caçadores da palavra, somos caçadores de Cristo, com conforto ou sem conforto. Por que a sua vida não está bem? Porque você não tem um conforto exterior, porque a pessoa que convive com você não está adequadamente dentro da lista exigente de parâmetros que você criou para a sua vida. Pelo amor de Deus, acorda! Quem tem que estar bem é você. Você tem que estar bem com você. Você tem que estar bem com Deus. E os outros são os outros. A própria palavra já diz. Uma gama enorme de pessoas preocupadas com a vida dos outros. De pessoas que não estão bem se o outro não está bem. Até a comida que eu como. A comida que você come não me faz bem. Por quê? Porque ela não está dentro de mim. A comida que você come faz bem para você, dependendo do que você come. Então você tem que ter autocontentamento. Você tem que ter privação com respeito aos seus sentimentos. O seu conforto não pode depender daquilo que as pessoas te oferecem. Se as pessoas te amam ou te odeiam, se elas te elogiam ou te maldizem, que é isso? A terceira idolatria é a cama do monte, que é o conforto e o prazer. Essa necessidade mórbida e destrutiva que Satanás tem posto na vida do crente. Por que hoje o crente não ora? Por que o crente não lê a Bíblia? Por que o crente não... Por quê? Porque eles estão debaixo do domínio da idolatria do monte, onde o conforto e o prazer, é uma coisa que custa orar, custa vir à igreja, custa estudar a palavra e conhecer o mandamento. Até no evangelho eles querem só conforto. Até Jesus, eles querem só um Jesus que lhes dá conforto. E aí nós dizemos que Satanás é perdedor. E nós dizemos que Satanás está perdendo de 10-0, só se nós formos abduzidos. Satanás está levando de lavada de muitos crentes, com ídolos da frutificação. A soberba tomando conta dos crentes, achando que eles são participantes, porque se tornaram pessoas melhores, porque começam a ter uma vida melhor. Eles acham que são participantes disso, se esquecem que são pobres, miseráveis, se esquecem que não são nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus, e você é nada sem Deus. Os ídolos do vale,
ou de pessoas deixaram com que o seu coração se tornasse tão amargurado, tão sofrido, que hoje apenas os seus sentimentos são relevantes. Terceiro, são os ídolos do monte, a cama de conforto. Sabe qual foi o pior momento de Davi? No conforto. O coração de Davi doía só de cortar a orla do manto de Saul. O coração de Davi não doeu, a cabeça dele não doeu, o estômago dele não doeu, quando ele adulterou com uma mulher e mandou matar o marido dela. Nada doeu nele. Por quê? Porque ele estava num monte, ele estava em cima da cama de conforto. Você não pode buscar conforto, você tem que buscar Cristo. Para de ser viciado em conforto. Quando você olhar para a sua vida e perceber que algo não está bom e você não está feliz com aquilo, por que você não está feliz? A sua felicidade é Cristo. Somos felizes, não estamos felizes, somos felizes. E o dia que eu comecei a ser feliz, eu acredito que você também, foi no dia em que eu encontrei Jesus, Ele me encontrou e você também, amém? A partir dali nós nos tornamos pessoas felizes, independente do que acontece conosco. Nós somos felizes, nós amamos a Deus, nós acordamos sorrindo, nós acordamos dando glória a Deus, nós acordamos falando com o Espírito Santo, nós acordamos abençoando o nosso dia, nós acordamos agradecendo: Senhor, muito obrigada por este dia, que seja feita a sua vontade, que o Senhor possa ser glorificado, adorado, ó Senhor, digno de honra, é tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós acordamos bem, por quê? Porque somos pessoas felizes. Mas a idolatria do contentamento tem estado presente na vida de muitas pessoas. Pessoas que têm a idolatria, o contentamento e o prazer, e são pessoas insatisfeitas, são pessoas ingratas, são pessoas mal-humoradas, são pessoas irritadas, são pessoas chateadas com a vida. Eu sou feliz, você é? Eu sou feliz. Porque a felicidade dos homens tem nome. E ele é maravilhoso. E ele é lindo. O cheiro dele é bom demais, a presença dele é edificante. O amor dele supre a alma de tal maneira que qualquer tipo de tentação dá nojo. E Ele é o tal, e Ele é o poderoso, e Ele é o maravilhoso, e Ele é o glorioso, e Ele dança com você, e Ele festeja com você, e Ele se alegra com você, e o Espírito Santo dentro da sua alma transforma toda a tristeza em alegria. É maravilhoso servir a Deus. Aqui, quarta e última idolatria, versículo de número 8. De trás das portas dos umbrais pusestes o teu memorial, a tua idolatria, para você lembrar dos teus ídolos. Pois te descobriste a outros que não a mim. E subiste, alargaste a tua cama, fizeste a cama larga, fizeste aliança com alguns deles, amaste a sua cama onde quer que a viste. Pusestes os seus ídolos atrás das portas de casa, para que vocês não se esqueçam deles de forma alguma. Eu falo da quarta e última idolatria que vai deixar muitos crentes fora do céu, é a família. É a família. Tem muito crente que vai ficar fora do céu por causa da família. Amam mais a família do que a Deus. E o Senhor diz: vocês se descobriram. Existem pessoas que se desnudam nos seus relacionamentos emocionais. Se desnudam. São mais entregues ao cônjuge do que a Deus. São mais entregues aos filhos do que a Deus. Você já viu isso? Isso é uma coisa de gente louca, de gente maluca. Gente desequilibrada. Ídolos familiares. Pessoas que colocam a família em primeiro lugar. Pessoas que colocam a família mais do que a Deus. Você lembra da parábola que Jesus conta sobre os convidados? Um deles diz: eu me casei e eu não vou. Perdeu o céu por causa da família. Existem filhos que são ídolos para os pais. Os pais amam os filhos mais do que a Deus. Isso é pecado. Esse amor exacerbado, exagerado, onde crianças, onde adolescentes, onde jovens, onde filhos governam a vida emocional dos outros.
Quando você tem filho, cada um é cada um. Você é bênção quando está em Cristo. Coloca a família acima. O Senhor diz, eu tenho visto o ídolo de vocês atrás das portas. Vocês têm se descoberto, se escancarado dentro da família de vocês, virando as costas para mim, alargando as camas, fazendo alianças mais do que comigo. Tem gente que ama a família mais do que Jesus. Jesus mesmo disse isso. Quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha, não é digno de mim. Você ama a sua família mais do que a Deus? Pastora, hipoteticamente não, mas é bom eu analisar. Eu também acho bom você analisar. Como é que você analisa o seu amor? Dedicação, preocupação e afinco. Se você faz isso mais do que a Deus, você ama a sua família mais do que a Deus. A sua família te envolve, ela te captura, ela te abduz. Que isso? Tudo é a sua família. Tudo é a sua família. Quando não é um, é outro. Quando é um, é outro. Quando é um. E Deus, para que serve Deus? Deus é para abençoar a minha família. Para que serve Deus? Deus é para ajudar a minha família. Peraí. Que isso? A quem nós temos desejado enganar? Você nasceu sozinho. E você é de Deus. E você pertence a Deus. E Jesus, para quebrar esse paradigma aí, estarão dois deitados numa cama, um sobe, outro fica. Quer dizer, nem todos conseguem levar o evangelho para a própria família, para a própria intimidade. Um sobe, outro fica. Por quê? Porque a família é segundo plano. A família é segundo plano. A família é segundo plano. Jesus é primeiro plano. Deus é primeiro plano. Depois a sua família. Mas os crentes não conseguem, porque Satanás é tão esperto, os homens têm ficado tão carentes, os seres humanos têm ficado tão carentes, e as pessoas começam a depender das outras pessoas, e as pessoas começam a migrar-se para a carência, até a carência de cachorro, de ser humano, de tudo quanto é tipo, e aí começa a colocar a família em primeiro lugar. Dentre muitas falhas que você cometeu na sua vida, essa você não pode cometer. Você tem que estar diante de Deus e dizer, Senhor, falei muita coisa, mas nunca coloquei a minha família acima do Senhor. Nunca. Sempre fui lúcido, lógico, sempre fui temperante, sempre entendi que o Senhor é em primeiro lugar. Depois vem outras coisas. Você tem que fazer isso com uma questão de honra para você. De honra. Sua família é depois. É depois de Deus, é depois de você, sua família fica. Quarta idolatria, idolatria doméstica. Hoje as pessoas buscam Deus por causa da família. São felizes ou tristes por causa da família. Eu falo a verdade, a coisa está ficando difícil. Se a pessoa tem uma família que está bem, ela está bem. Se ela tem uma família que não está bem, ela não está bem. Está muito difícil pregar um evangelho construtor, um evangelho libertador. Porque Satanás tem trabalhado muito e ele tem bem recebido. As pessoas frutificam e acham que tem participação nisso e se sentem melhores. As pessoas passam pelos vales e os sentimentos negativos que elas sofreram se tornam ídolos. As pessoas buscam conforto e o prazer tem se tornado ídolo. As pessoas têm colocado a família acima de Deus. Está difícil, o negócio está difícil. Ainda bem que os dias estão passando rápidos. Porque se os dias não estivessem sendo abreviados, eu não aguentaria. Porque a verdade, ela está muito clara. Está muito clara, as pessoas estão se perdendo por pouco. Os ídolos têm sido inseridos na vida dos crentes, eles não estão percebendo. Crentes que se frutificam, que recebem de Deus e se sentem participantes disso. Crentes que fazem de seu coração ferido e machucado uma idolatria, que vivem à mercê das emoções. Crentes que buscam o seu conforto e não vou na igreja não, está tão calor. Não vou na igreja não, vou descansar, estou cansado. Vai dormir meia-noite em frente à televisão. Pelo amor de Deus, meu irmão, a coisa está dura. Não está fácil não. Pior momento que estamos vivendo da igreja. Pastora, mas isso é profético, é o último, é verdade, eu concordo com você. Os últimos serão os piores.
Pessoas caçadoras de conforto, caçadoras de prazer. Tudo tem que dar prazer. O som tem que estar à altura, o ar tem que estar à altura, o banco tem que estar à altura, os irmãos têm que estar à altura, a palavra tem que estar. Pelo amor de Deus, o céu não é para esse tipo de gente, não. Não é o céu que se encaixa em você, é você e eu que nos encaixamos no céu. Idolatria. Espíritos de idolatria dentro da igreja. O que você pensa disso? Quais desses espíritos têm encostado em você?